Real Madrid fora da Champions League, pênalti polêmico marcado, por aí vai, e Real Sociedade ganhou a Copa do Rei. Fala pessoal, Sport Daniels aqui e dessa vez a gente vai resumir tudo que aconteceu nessa semana, de segunda-feira até hoje, data da postagem desse vídeo. Lembrando que muitos jogos estão rolando, né, de futebol estão rolando durante o dia de hoje, então a gente não vai falar deles. Específicos algum do brasileiro que vai acontecer, algum da Premier League, mas isso aqui é só um recap. Fechou? Então bora lá. Pela Champions League a gente teve as semifinais definidas. Os classificados foram Bayern de Munique, Arsenal, Atlético de Madrid e PSG. Então serão grandes confrontos. Eu estou apostando muito no Bayern de Munique, acho que vai rolar. E vamos ver no que dá, né? A eliminação do Real Madrid foi bem categórica, um 4-3, com diversas falhas, com um golaço. A do Arsenal foi a mais chata contra o Sporting, porque já estava meio definido já. E a do Liverpool PSG também, assim, foi um massacre, né? Juntando os dois jogos, foram 2-2-0, dentro e fora de casa. Então o PSG mostrou a que veio, né? E o Barcelona tentou, né, perder 2-0 o primeiro jogo e ganhou de 2-1 o segundo, ganhou fora de casa, mas ainda teve um expulso, o Atlético de Madrid conseguiu fazer um, então não teve como, tá bom? E o Real Madrid teve dois expulsos, né, o Arda Güler e o Camavinga, e enfim, né, é aquela coisa, o Real Madrid com Mbappé e Vini Júnior, não conseguiu ser efetivo, tão efetivo quanto o time liderado pelo Company, um técnico que está absurdo nessa temporada. Passando disso para o meio da semana, a gente teve a rodada da Libertadores. Também tivemos a Sul-Americana, mas vamos falar da Libertadores por enquanto. Obviamente só dos times brasileiros, né? O Mirassol foi jogar lá em Quito, né, contra a LDU e tomou um couro, 2-0, ainda teve um expulso. O Cruzeiro perdeu em casa para a Universidade Católica, então foi bem complicado. O Cruzeiro foi até o vídeo que a gente comentou, tá acontecendo muita coisa. Conseguiu ganhar do Grêmio agora, fora de, se não me engano, fora de casa, mas ainda assim tá numa fase muito complicada o Cruzeiro. O Fluminense, né? O Fluminense que todo mundo comenta, tá se colocando em crise porque tomou uma coça em casa do Independente, tomou 2-1 e também com uma falha absurda. Se eu não me engano, foi nesse jogo de uma falha absurda do Fábio, que foi bem complicado e coloca em xeque, né? O que muitas pessoas falam sobre a merecida convocação dele para a seleção brasileira para a Copa do Mundo. Acredito eu que Fábio já deveria ter sido convocado em outras Copas, mas que agora acho que não dá mais. Ele joga em alto nível, mas acho que para a Copa é um nível alto demais, tá? Corinthians ganhou do Santa Fé, ganhou em casa, se não me engano, a segunda partida do técnico novo do Fernando Diniz. Que foram 4 partidas até o momento, então ganhou na rodada passada, empatou com o Palmeiras, tirou um empate, e agora ganhou do Santa Fé em casa, até. Mas também não era aquele jogo, acredito eu, muito complicado. O Palmeiras ganhou em casa do Sporting Cristal e o Palmeiras teve aquela polêmica do pênalti, né? Que vários torcedores não palmeirenses defendem que não foi pênalti mesmo, e obviamente toda a gama de torcedores palmeirenses defende que foi pênalti, um lance meio bizarro que não vamos deixar a nossa opinião aqui, só que isso aqui é somente um recap, mas comentei o que vocês acharam, se esse lance foi pênalti, se não foi. E para finalizar dos times brasileiros, tivemos o Flamengo, que ganhou facilmente do Independente também, por 4-1 em casa. Então, um jogo com bastante dominância, é o Flamengo jogando em casa, então é bem complicado dele perder. Mas agora vamos para a Sul-Americana. Começando com o Grêmio que conseguiu vencer dentro de casa por 1-0 contra o Deportivo Riestra. Foi um jogo também que não foi tanta oportunidade assim, mas o Grêmio fez um jogo bem cadenciado. São Paulo ganhando O'Higgins e de 2-0 em casa também, dentro do Morumbis, que também o São Paulo está com uma campanha entre diversas competições bem razoável, né? Tem a Libertadores, entre a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, que está conseguindo resultados bons aqui, outros não tão bons ali, e está na expectativa para ver se de fato o Roger Machado será demitido, se não me engano, o Roger Machado, e o Dorival vem. O Vasco perdeu. Aí o Vasco quebra todo mundo, cara, porque o Vasco com o Renato Gaúcho está mostrando de fato o que é sofrer, né? Porque o Vasco teve um expulso e ainda perdeu do Audax Italiano de 2-1 dentro de casa. Então, assim, bem complicado, meio complicada a situação do Vasco. Tem que tentar se reerguer depois da saída de Ryan, mas entrou um dinheiro, então tem que tentar. O Santos, o que falar do Santos, né? Que ele jogou contra o Deportivo Recoleta, esse é o nome, né? E todo mundo achava que ia ser um massacre, Neymar em campo, não me recordo se Gabigol estava em campo também. Contudo, porém, entretanto, era para ser, Rony estava em campo, era para ser um jogo um pouquinho mais fácil, né? E o Santos perdeu várias oportunidades, dentre elas o Neymar perdeu gol também, então acabou sendo 1-1, empate em casa
assim, bem sofrido, assim, para o torcedor do Santos, que teve a cobrança, que também teve a discussão do Neymar com o torcedor, né? O famoso 1 minuto de fama, te dou 1 minuto de fama, foi bem complicado. E, obviamente, aí, após isso, o Santos recebeu alguns torcedores de torcidas, né? Torcidas organizadas dentro de casa para conversar, para os jogadores tomarem uma dura, né? O Botafogo conseguiu uma vitória muito difícil fora de casa, tá ganhando o Racing por 3-2. O Racing, vocês sabem que time que é, né? Que o Racing já deu trabalho para muitos brasileiros nos anos anteriores, então foi uma vitória muito importante. E vamos para mais dois times, que foi o Atlético Mineiro, que ganhou de 2-1 do Juventude dentro de casa, e o Bragantino, que também ganhou de 3-2 dentro de casa, lá em Bragança. Então, o desempenho de alguns times brasileiros não está em xeque, está indo bem, tá bom? Então foi isso que aconteceu no meio da semana. E para finalizar dos confrontos brasileiros, vamos falar agora do Brasileirão, porque tivemos alguns confrontos ontem, e teremos mais hoje, mas ontem o que aconteceu? A Chapecoense tomou uma costa do Botafogo em casa, 4-1. A melhor coisa da Chapecoense foi um golaço, que não me recordo quem fez, vai ser um golaço da Chapecoense, só que foi só de honra mesmo. O São Paulo também perdeu do Vasco por 2-1. São Paulo que alguns falaram que os gols do Vasco eram defensáveis pelo Rafael. Eu acho que não eram defensáveis, mas o Vasco está retornando, né? Pelo menos no Campeonato Brasileiro. Tem que trazer esse desempenho agora para a Copa do Brasil. Se não me engano, não sei, não me recordo se o Vasco vai disputar a Copa do Brasil, mas tem que trazer um bom desempenho de volta. Renato Gaúcho tem muita coisa para fazer dentro desse time. Ontem tivemos o jogo mais chato da história também, que acredito eu que seja o jogo mais chato da história, bom que você está assistindo esse vídeo, você não tem assistido os melhores lances desse jogo, que foram Vitória e Corinthians, lá no Barradão. Um jogo que o primeiro chute ao gol foi aos 86 minutos de tempo. Então, que bom que você não viu esse jogo. Também tivemos Cruzeiro e Grêmio. O Grêmio não ganha faz muito tempo no Brasileirão, se não me engano. Então, uma costa do Cruzeiro, Caio César voltou a jogar, Gerson jogou bem também. Então, quem sabe essa seja a volta do Cruzeiro. Até, como a gente falou, né, que o técnico renovou até 2030. Então, tem muito chão para andar. Além disso, hoje de manhã, Mirassol, o sol saiu para o Mirassol, porque estava numa campanha muito pífia esse ano. O Mirassol está bem preocupante, bem como os outros times que estão na zona de rebaixamento. Mas o Mirassol não estava sendo mais aquela força do ano passado, né, que não conseguiu finalizar no top 5 do ano passado. Mas ganhou do Internacional fora de casa. Vitória super importante, 2-1 sofrido. Então, assim, o Internacional também tem que ficar de olho. Tava numa campanha boa, mas perder dentro de casa é bem complicado. Além disso, teremos outros jogos hoje, tá bom? Pra gente finalizar a rodada hoje, tá? Serão Curitiba e Atlético lá em Curitiba, Atlético Mineiro, perdão. Santos e Fluminense, que vai ser transmitido em TV aberta, né? Santos e Fluminense dentro da Vila Belmiro. Palmeiras e Atlético Paranaense, vamos ver o que vai acontecer. Dois times do gramado sintético se enfrentam, então os dois já estão acostumados. Bragantino e Remo, um duelo bem interessante. Vamos ver como é que o Remo vai se portar. Principalmente vamos ver se o Patrick de Paula entra em forma. E Flamengo e Bahia, que vai ter hoje também às 7h30. Então, desses jogos, tecnicamente, né, mais fáceis são o do Flamengo e o... Na verdade, só o do Flamengo. Os outros confrontos são bem parelhos. Vamos falar um pouquinho agora de futebol internacional, tá bom? Porque a gente teve uma rodada muito interessante da Premier League. Tiveram alguns jogos bem chatos também, mas outros jogos interessantes que estão rolando agora, aliás, tá? O primeiro que chamou muita atenção por conta do Blue Lock, se você assiste esse anime, né? Porque tivemos Tottenham e Brighton, 2-2. O Tottenham que vive uma situação delicadíssima, que já está se não me engano, já está na zona de rebaixamento, não pode ceder nenhum ponto, principalmente dentro de casa. Só que o Brighton é um adversário muito forte e o Mitoma estava inspirado, por mais que o Xavi Simons fez um golaço. O Tottenham cedeu o empate e acabou que pontuou, só conseguiu conquistar um ponto dentro de casa. Então, bem complicada a situação do Tottenham, tá? Tivemos um duelo interessante também na ponta da tabela, Chelsea e Manchester United dentro do Stamford Bridge. Foi um jogo de pura pressão, ataque contra defesa, mas o United foi um pouco mais efetivo, conseguiu marcar um gol com o Matheus Cunha, o surfista, e o Chelsea perdeu muitos gols. Foram diversas bolas na travessão, poucas defesas até do Somers, porque foram mais erros do Chelsea e acabou que perdeu 3 pontos. Agora o Chelsea perde 5 jogos seguidos. Bem complicado. E o United tenta subir na tabela para ficar pelo menos no top 3, para conseguir já essa vaga para a Champions League, né?
Além disso, no clássico também do Everton e Liverpool, o Liverpool ganhou fora de casa, também é um jogo muito importante, principalmente pelo clássico, né? A gente sabe que Everton nunca, faz muito tempo que não vive um bom momento, mas o jogo com o Liverpool a coisa sempre muda de figura, tá? E agora está rolando City Arsenal, tá? No momento da gravação desse vídeo está 1-1 após aquela falha bizonha do Donnarumma, que cedeu o gol pro Arsenal, então vamos ver o que vai acontecer. Amanhã, para finalizar, vai ter Crystal Palace e West Ham, mas, né, não tem muito o que se fazer. Semana que vem começa a Copa do Brasil, os times da Série A entrarão na Copa do Brasil, então diversos times estrearão, Corinthians, Palmeiras, Flamengo e por aí vai. Terão a estreia contra times de menor escalão, por assim dizer. Contudo, porém, entretanto, são jogos importantes, porque é a fase de ida, né? Então, na outra semana terá a fase de volta e os times têm que se manter. Então é isso, pessoal. Esse foi simplesmente um resumo do que aconteceu durante a semana no mundo do futebol, tá? Então, para você não ter que assistir todos os melhores momentos e diversas competições, agora você já está antenado sobre tudo que aconteceu. Novamente, semana que vem Copa do Brasil, depois a gente tem mais Libertadores, tem mais Brasileirão, tem muita coisa para acontecer e também faltam poucos dias, né? Pouco mais de um mês para a Copa do Mundo. Então, esse canal também fará a cobertura da Copa do Mundo. Fechou? Então, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e até a próxima.